Olá, aqui é Cris Franklin e esse vídeo é para falar diretamente sobre coisas macabras que você vai ouvir quando tentar empreender. E isso pode soar meio estranho, mas eu acredito que se você estiver no mundo dos negócios, se você estiver empreendendo, se você estiver construindo alguma coisa, pensando em construir e compartilhou isso com alguém ou de alguma forma falou o que você quer, o que você pensa, o que você acha, você já ouviu alguma dessas coisas macabras. E eu vou começar contando algumas das coisas que eu já ouvi. Hoje eu dou risada disso, mas na época eu enfrentei alguns momentos delicados por causa disso, mas sobrevivi, tô aqui pra contar e mostrar como, não só pra contar coisas macabras que você vai ouvir, mas também como você vai lidar com isso, como você deve lidar com isso pra isso não interferir diretamente no seu negócio. A gente vê pessoas desistindo dos seus sonhos, a gente vê pessoas desistindo dos seus negócios, do seu projeto, por conta de coisas macabras que escutam, que vem as pessoas falando, e falando, e chega uma hora que a gente não aguenta e a gente acaba conduzindo a nossa vida de outra forma, não da forma que a gente sonhou e que a gente planejou. Mas na verdade a gente tem que conduzir a nossa vida da forma como a gente sonha, da forma como a gente... os nossos objetivos, a gente tem que focar nos nossos objetivos e trabalhar em cima dele. E a coisa, eu acho que o que ficou na minha memória, assim... da coisa mais macabra que eu já ouvi até hoje na minha vida é que eu sou um ET da internet. Um ET da internet. Então, era uma pessoa, inclusive na época da faculdade, eu nem tinha uma ligação muito próxima. E ela falou assim, nossa, essa menina só fala de negócio de internet, de mercado de internet, parece um ET da internet, você é um ET da internet, vai ser abduzida, não sei o que lá. Mas a pessoa, sei lá, se revoltou. Eu acho que... eu não entendi muito bem. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, nossa, ET da internet, que criatividade na hora de criticar, né? As pessoas são muito criativas na hora de criticar. É impressionante isso. Mas enfim, eu não dei muita... Sempre tive uma boa forma de lidar com isso, que inclusive eu vou contar pra você como que eu fazia. Outra coisa que você provavelmente vai ouvir, que eu ouvi muito, é que eu sou à toa. Eu sou à toa e só fico na internet. Ou essa menina é uma à toa, só fica no computador. Essa menina não faz nada. Essa menina não quer saber de nada. Essa menina só quer saber da boa vida, só tá no computador. Então são coisas que a gente ouve. São coisas que a gente ouve. E as pessoas, às vezes, jogam as palavras, assim, sem ter muita percepção do peso daquelas palavras para quem tá ouvindo. E principalmente quando eu ouvia isso em momentos difíceis, que é onde você mais vai ouvir. Quando tiver tudo numa boa, ninguém vai falar nada, todo mundo só vai te abraçar, te beijar e te achar lindo. Agora, quando você estiver lá no momento difícil, lutando pra fazer dar certo, tarará, são nessas horas que você vai ouvir muito zum, que você pode ser que você ouça coisas macabras, né? Coisas bem macabras que podem até te prejudicar. Agora, como lidar com isso, né? Como que eu fazia pra lidar com isso? Primeira coisa, entender que essas pessoas não sabem o que dizem. Elas não sabem o que dizem, não estão falando coisas sem saber, sem sentido. Segunda coisa, a Amora quer participar do vídeo. Segunda coisa... Eu bebi da mamãe, eu te bebi da minha mamãe. Você tá danadinha. Então tá, a primeira coisa é entender que essas pessoas não sabem o que dizem. Elas não sabem, simplesmente são leigas no assunto que você tá trabalhando e estão falando sem saber, tá? Então isso entrava na minha cabeça, eu falava, bom, essas pessoas não sabem o que estão falando. Segunda coisa, eu imaginava que a gente tem que ouvir, eu buscava ouvir, quando eu ouvia coisas desse tipo, e isso era comum, tá? Isso era comum, talvez seja até comum pra você. Mas quando eu ouvia coisas desse tipo, eu pensava, eu buscava inspiração pra aguentar o tranco, que a gente tem que aguentar o tranco. Eu buscava inspiração em pessoas que já tinham conseguido o resultado que eu queria. Então, a gente tem que olhar, quando a gente está buscando algo, por exemplo, eu quero um resultado X. Quando você quer um resultado X, você tem que buscar ouvir, entender e estar sempre próximo, mesmo que online, ouvindo lá, buscando conhecimento de pessoas que já atingiram o resultado X. E não das pessoas que nunca geraram nenhum resultado com aquilo, que vem falar pra você que aquilo não funciona, que você é à toa, que você é sonhador, que você é maluco, que você é um ambicioso, que você nananã, e vai coisa que a gente vai ouvindo. Eu acho que isso é muito importante, porque... Mas a sacada mais importante você não se ligar, não se apegar a sentimentos negativos, como raiva
ódio, rancor e tudo mais. Eu acho que a melhor vingança que eu aprendi com meu amigo Jober Chaves, a melhor vingança que a gente pode ter contra alguém é dar certo, é ser feliz, é seguir a vida, é ter harmonia, é buscar prosperidade. Não, a pior vingança é aquela que você vai e quer, né, xingar e papapá na pessoa e fica com sentimento, aquele sentimento, inclusive a memória tá querendo me pegar. Mas é focar nisso. Primeiro, entenda que essa pessoa não sabe o que diz. Não sabe. Todas as pessoas podem ter 50, 100 pessoas falando com você que não vai funcionar, te falando coisas macabras que podem te desviar do seu sonho, dos seus projetos. Entenda que elas não sabem o que dizem, definitivamente. Geralmente essas pessoas não vão sentar do seu lado e perguntar: nossa, o que você está fazendo? Você pode me explicar o que você está fazendo antes de eu chegar lá e te criticar? Não, isso não vai acontecer. Isso é normal. O ser humano, às vezes, acontece isso dele criticar sem saber exatamente o que está falando. Então tá, a primeira coisa é entender isso. Segunda coisa é você focar quando isso acontecer, principalmente, né? Não só fazer disso o cotidiano, mas principalmente quando isso acontecer, quando você estiver para baixo, procure ouvir as pessoas que já alcançaram o resultado que você sonha. Então vai lá e escute essas pessoas. São essas pessoas que a gente tem que ouvir no nosso dia a dia, que a gente tem que cansar de ouvir, até entrar tudo na nossa cabeça e sair as coisas ruins que colocam a gente para baixo. Então, se uma pessoa consegue realizar consegue um resultado, significa que eu também posso conseguir. É só me guiar por ela, sim, principalmente as pessoas que estão dispostas a ensinar isso, que é o que mais a gente tem, graças a Deus, hoje no mercado é o que mais a gente tem, são pessoas... Peraí, Felipe, vai lá embaixo, vai. São pessoas dispostas a ensinar pra gente o caminho a ser percorrido, né? E, por último e mais importante, não guardar ódio, não guardar sentimentos ruins, não guardar nenhum tipo de vingança negativa, só aquela positiva, da prosperidade, que é o que vai levar a gente pra frente. Então, quando você ouviu alguma coisa macabra de alguém, foca nessas três sacadas. Eu sempre foquei nisso no meu dia a dia, na minha jornada, e deu muito certo. Eu já fui chamada de ingênua também, porque a gente sonha muito, né? A gente sonha, a gente cria muita expectativa, então a gente Oi, vem de novo. Ai, meu Deus, vem de novo. Então a gente é chamado de tudo quanto é nome. E como eu falei, existe muita criatividade nessa questão toda envolvida. Mas não se apegue no lado negativo disso, não. Segue firme, foque, entenda essas pessoas, não coloque muito peso em cima disso e segue os seus sonhos sem se apegar a isso, porque vai dar certo. As coisas só dão certo quando a gente acredita que elas vão dar certo, né? Então, essa é a sacada de hoje. A gente está sempre trabalhando, né, para trazer experiências do nosso dia a dia, o que eu fiz na minha jornada desses 10 anos de trabalho que funcionou, que eu posso compartilhar com você, e que eu olho e me orgulho, que eu posso vir aqui e tentar fazer dessa sua caminhada ter menos pedra, para cair menos, né, e a gente ter uma máxima possibilidade de trazer resultados e prosperidade para o nosso Brasil e para o mundo, e é muito bom poder compartilhar isso com você. Então, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, compartilhe com uma pessoa que você acha que precisa ouvir também. A gente quer fazer essas mensagens, né, chegar ao maior número de pessoas, então compartilha, deixe seu comentário também, o que você achou, se você já passou por alguma experiência desse tipo, e a gente vai se ver muito em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, filha! Tchau!